lembrar da semana passada, por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Decisão da última quinta-feira, após a 11ª sessão, para julgar o caso que trouxe muitas preocupações para o setor de produção e para as cidades também. Pela decisão, fica invalidado o dispositivo constitucional defendido por proprietários de terras de que os indígenas somente teriam direito às propriedades que estavam em sua posse na data da promulgação da Constituição, outubro de 1988, ou que estavam em disputa judicial na época. Agora resta saber quais as implicações que podem acarretar para as cidades, para o pequeno produtor, para o médio produtor, para o grande produtor, para o agronegócio. Nós trouxemos, e está aqui conosco, um advogado especialista em questões agrárias, Dr. Gustavo Passarelli. Muito obrigado, doutor Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, o setor de produção ficou bastante assustado. Nós, inclusive, mostramos depoimentos, até de políticos também. Teve um deputado que falou, hoje é um dia triste na Câmara Federal. Qual foi o sentimento do senhor? O senhor ficou assustado também com a decisão do Supremo? Sim. Ficamos muito preocupados, na verdade, porque havia uma expectativa de que o marco temporal fosse privilegiado, tendo em vista a importância que o Supremo empregou a esse julgamento lá atrás, quando do Raposa Serra do Sol. Quando o marco temporal foi admitido pelo Supremo, foi um julgamento que foi objeto de uma reflexão muito grande por parte do tribunal sobre a interpretação que se poderia conceder ao dispositivo constitucional. Então, esperava-se que esse entendimento fosse mantido. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Perde-se em segurança jurídica, perde-se em previsibilidade com relação aos julgamentos, tendo em vista que a possibilidade de termos áreas demarcadas que não estavam ocupadas por indígenas antes de 5 de outubro de 88 nos permite retroceder a um período imemorial e, consequentemente, aí termos uma série de injustiças sendo praticadas. O que já se pode dizer como passo seguinte a essa decisão tomada pelo Supremo? Nesta semana, nós ainda teremos um momento muito importante no Supremo, que é a sessão de julgamento de quarta-feira que vem, depois de amanhã. Nesta sessão, os ministros se debruçarão sobre as teses que serão tratadas com relação ao julgamento, ou seja, já foi julgado que o marco temporal caiu. Não temos mais o marco temporal por 9 a 2. Porém, o ministro Alexandre de Moraes apresentou um entendimento de que os produtores rurais que têm justo título ou justa posse, mesmo que não tenham título, mas que tenham posse inquestionável, têm direito a receber indenização pelo valor da terra nua, porque é importante lembrar que a Constituição Federal somente reconhece o direito de indenização ao produtor, atualmente, pelas benfeitorias e não pela terra nua. A inovação que esse julgamento traz, muito embora negativo do ponto de vista de derrubar o marco temporal, foi o reconhecimento da indenização, do direito de indenização do produtor rural. O que acontecerá na quarta-feira agora no Supremo é que os ministros decidirão de que maneira se processará esse pedido indenizatório. Se junto na mesma ação em que se busca a demarcação, se em ações separadas, se em dinheiro, se em títulos de dívida pública, se previamente, se depois de terminado o processo. Então agora é o momento em que se decidirão essas questões importantes. Cabe recurso a essa decisão? O recurso cabível seria embargos de declaração, eventualmente para se buscar algum tipo de esclarecimento, algum tipo de complementação do julgado, mas isso somente depois que o acórdão seja promulgado, seja publicado, porque até o momento não se tem noção ainda, do ponto de vista técnico, de todos os termos e de tudo que se decidiu. O que se fez até hoje foi ouvir os votos dos ministros e, consequentemente, daí se concluir sobre o posicionamento adotado. No caso da indenização, há também, o senhor falou do Alexandre de Moraes, que prega a indenização da terra nua. Exato. Mas tem, me parece que um ministro disse que a indenização da terra nua e das benfeitorias. Isso vai ser decidido na quarta-feira. Pela Constituição Federal, no artigo 231,
o direito de indenização às benfeitorias já é garantido pela Constituição Federal. O que não era garantido, não há previsão, é para a indenização de terra nua. Esta foi a inovação que o Supremo trouxe ao reconhecer esse direito ao produtor. Então, o que se vai discutir agora é de que maneira que essa indenização será processada. Se nos mesmos autos, em autos apartados, se depois da demarcação, se concomitantemente à demarcação. Eu me lembro, na década de 90, a desapropriação de terra, quando começaram projetos de reforma agrária, a indenização era paga por meio de TDAs, títulos da dívida agrária. Ou seja, o sujeito levava 20, 30 anos para receber aquele valor. Vai ser assim também? A proposta apresentada no voto do ministro Alexandre de Moraes foi de indenização exclusivamente em dinheiro. Podendo-se imaginar a indenização em títulos da dívida agrária, desde que seja de consentimento do produtor. Mas, a princípio, o que ficou reconhecido, salvo mudança eventual agora, nesta sessão de julgamento de quarta-feira, é que a indenização se dará em dinheiro. Antes de eu partir para a próxima pergunta, porque nós temos um capítulo também para esta semana, que é a sequência da votação de um projeto de lei no Senado. Eu gostaria de saber do senhor o que vai acontecer se o Senado mantiver o marco temporal. Eu vou interromper porque eu quero chamar uma fala do advogado, do diretor jurídico da CNA, que também reagiu com firmeza a essa decisão do Supremo, né? Várias e várias entidades do setor rural manifestaram-se em notas, reagindo, criticando essa decisão. A CNA foi uma dessas entidades. E eu vou trazer a fala do diretor jurídico da CNA, Dr. Rudi Ferraz. Vamos ver. A CNA vê com extrema preocupação a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubada do marco temporal para os processos de demarcação de terras indígenas. Essa mudança jurisprudencial, que há muitos e muitos anos se consolidava na Suprema Corte, estabelecerá um estado de completa insegurança jurídica no campo. E não só no campo, mas para toda a sociedade. Porque nós não teremos um padrão, um objetivo que possa identificar o que será ou não uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Por um outro lado, legitima o crime de invasão de propriedade para os índios reivindicarem suas terras e não estabelece nenhum tipo de mecanismo para que o produtor rural possa defender os seus interesses. Além disso, nós temos uma grande preocupação quanto às indenizações. Nós não podemos aceitar de que seja implementado demarcações de terras indígenas, retirado o direito do produtor rural de propriedade, sem nenhum tipo de compensação. Nós defendemos, sim, o marco temporal, nós defendemos, sim, a indenização prévia e justa para atender eventuais reivindicações, preservando o direito de propriedade dos produtores rurais. Por isso que nós vamos enveredar todos os esforços necessários para aprovar o projeto de lei 2903 em trâmite no Senado Federal, para que restabeleça a segurança jurídica e a paz social. Dr. Rudi Ferraz, diretor jurídico da CNA, manifestando-se em nome da associação. Bom, ele fala, em tese, de que as invasões poderão aumentar no Brasil, não só pelo MST, mas também pelos indígenas. O senhor pensa assim também? Olha, nós temos um problema muito grave de propriedades invadidas no Brasil. No Mato Grosso do Sul, sem dúvida alguma, é um dos estados que nós temos um problema de maior gravidade. Nós temos mais de 100 propriedades invadidas no estado, todas com ordem de reintegração de posse suspensas, muitas delas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que cria um clima de insustentabilidade, de insegurança muito grande. Não há dúvida de que se nós tivermos uma decisão do Supremo no sentido de já ter derrubado o marco temporal e de deixar lacunas, retirar eventual objetividade para a fixação de indenização, há sem dúvida alguma um receio de que essas invasões eventualmente aumentem. É óbvio que isso vai demandar as medidas judiciais cabíveis e espera-se que o Poder Judiciário atue
no sentido de conseguir manter a ordem. No caso das invasões, é a polícia do Estado, é o governo estadual que vai pedir a reintegração de posse, eu estou enganado? Não, no caso, se uma propriedade é invadida em qualquer estado, por delegação, por disposição constitucional, a competência para tratar de assunto que envolva questões indígenas é de Justiça Federal e, por via de consequência, a Polícia Federal é quem deve cuidar da remoção dos indígenas. Então, todas as ações de reintegração de posse de áreas invadidas por comunidades indígenas tramitam obrigatoriamente na Justiça Federal. Por via de consequência, é a Polícia Federal quem fica responsável por fazer a retirada dos indígenas. No caso do MST, é que é o Estado que... Exatamente, no caso define. do MST. Porque daí, no caso, na hipótese da questão indígena, existe uma competência absoluta da Justiça Federal prevista na Constituição Federal, por esse aspecto. Pois não, desculpa. Não, se na hipótese do MST, não, aí realmente é a Justiça Estadual. Por ser uma questão definida pelo Supremo, então não haveria como a Polícia Federal ou Procuradoria Geral, alguma coisa relacionada à federação, tomar uma decisão. Ou pode ser exatamente o contrário? Não. Se o Supremo decidiu, como é que a Polícia Federal, por exemplo, vai tomar uma atitude de uma desapropriação ou de uma desocupação, melhor dizendo? Havendo uma decisão do Supremo, em caso específico, determinando a suspensão de uma reintegração de posse, certamente não haverá meios para descumprir a ordem. A decisão do Supremo é definitiva. Na verdade, essas propriedades que estão invadidas têm a decisão já de suspensão deferida pelo Supremo. A importância é ver como o Supremo se portará daqui para frente, caso venham a surgir novas invasões. Se essa posição do Supremo se manterá ou não de continuar suspendendo o cumprimento das reintegrações de posse. Já houve algum movimento depois dessa decisão do Supremo, na quinta-feira, quer dizer, não temos nem uma semana ainda, mas se eu tenho notícia de algum movimento, eu soube que em Santa Catarina teve um movimento já de comunidades já colocando cartazes. O senhor tem alguma informação? Tem havido muita atuação por parte das comunidades indígenas. Nós tivemos recentemente no Mato Grosso uma demarcação de terras muito grande, mais de 360 mil hectares, recentemente, bem na pendência de julgamento aqui do Supremo. Então, ou seja, existe uma expectativa de que aumente o número de demarcações administrativas pela FUNAI, especialmente se a decisão do Supremo se der no sentido de deixar a indenização em segundo plano ou de tratar com mais subjetividade os critérios para a indenização. Essa é uma preocupação que nós temos. Esse lado B da questão, que é o projeto de lei que está no Senado, vai para votação na Comissão de Constituição e Justiça, acho que é quinta-feira. Quarta-feira. Em caso de votação aprovada desse projeto, haverá um confronto do que foi decidido pelo Supremo, daquilo que eventualmente poderá ser decidido no Legislativo. A Câmara já aprovou, o Senado agora poderá aprovar também. Essa é a expectativa que se tem. Como fica esse confronto de poderes? Então, Zaidan, eu lhe confesso que tenho preocupação também com relação a esse ponto. E por que motivo? O PL 490, que é esse projeto de lei que está em votação no Congresso atualmente, a votação se dará na quarta-feira, ele tem toda a sua fundamentação baseada no marco temporal. Tem toda a sua fundamentação baseada... estava sacramentado na Constituição. Nas conclusões do Supremo, quando do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, quando se acatou o marco temporal. Agora o cenário que nós temos é de um Supremo dizer, não, aquilo não vale mais. Aquilo que foi decidido lá atrás não vale mais, o que vale é o que eu estou decidindo agora. Que é o quê? Não tem mais marco temporal. Então o marco temporal foi derrubado. Não há dúvida, na minha opinião, que esta lei que será votada é uma lei constitucional. Ela nada mais está a fazer do que interpretar o artigo 231 e trazer ao arcabouço jurídico brasileiro a interpretação que faltava para conferir segurança jurídica. Essa é a minha análise técnica do projeto de lei.
Todavia, nós estamos em tempos em que o Poder Judiciário tem atuado de maneira muito constante, inclusive no sentido de declarar inconstitucionais algumas leis, dependendo do seu entendimento. Então, o que acontecerá, sem dúvida alguma, é que, se aprovada for essa lei, nós teremos uma lei ordinária disciplinando um artigo da Constituição Federal que é contrária ao entendimento do Supremo em caráter de repercussão geral sobre o mesmo tema. A expectativa que nós temos é que eventuais entidades que defendam interesses indígenas podem questionar essa lei no Supremo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí nós obviamente precisaremos esperar para ver como o Supremo se portará com relação a essa situação, ou seja, se ele entende que esta nova lei que virá a ingressar no mundo jurídico, ainda que regulamentando de maneira distinta aquele dispositivo constitucional, será considerada como tal ou não. Nós temos visto muitos casos em que pequenos partidos até não concordam com alguma decisão, ingressam no Supremo e um ministro derruba todo aquele trabalho do Legislativo. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Inclusive, nós já vimos e ouvimos na semana passada algumas reações, né, no próprio Senado a respeito justamente da decisão do marco temporal. É importante que as casas dialoguem, que cada uma das casas conheça e reconheça as suas competências específicas, né? Então, se cabe ao Congresso legislar, ainda que o Congresso não o tenha feito até então, a ponto de inclusive provocar um julgamento no Supremo a respeito do tema, fato é que agora se está a legislar. E não está se legislando, em nosso entendimento, contra a Constituição, de modo porque não haveria, na minha opinião, motivos para que o Supremo interferisse nessa legislação, repito, ainda que contrária a esse entendimento alcançado agora nesse julgamento. Doutor, como é que fica a cabeça do produtor hoje? O pequeno, médio, grande produtor, a agricultura familiar, como é que está na cabeça desse produtor? O senhor tem recebido essas queixas, têm chegado ao senhor? O senhor advoga também para a Federação de Agricultura, FamaSul? Sim. Atualmente nós atuamos para a Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul e também em outros estados no Brasil, também tratando da questão indígena. O clima, Zaidan, é de consternação, é de muita preocupação, porque realmente traz-se muita insegurança jurídica. Muito embora o marco temporal de 88 pudesse desagradar entidades que defendem interesses de comunidades indígenas, mas é um fato incontestável que ele trazia objetividade. Porque, na verdade, quando se trata de antropologia, e eu costumo falar isso com muita frequência aqui, quando você pega estados do Mato Grosso, mesmo hoje o estado do Pará, enfim, até mesmo o estado do Amazonas, mas o centro-sul do país, e sobretudo no nosso estado, nós temos uma realidade fundiária totalmente regularizada. Regularizada. Nós não temos terras devolutas, nós não temos posse, nós não temos aquela situação que às vezes poderia sugerir dúvida com relação à ocupação. Há, no estado de Mato Grosso do Sul, cadeias dominiais centenárias. Então são famílias que vêm se sucedendo por gerações na ocupação de uma terra, famílias que na verdade vieram ao nosso estado logo depois da Guerra do Paraguai com o objetivo de ocupar o estado para justamente ocupar as fronteiras para impedir com que eventuais conflitos como o Paraguai, fosse tão fácil invadir o país como ocorreu naquela época. Foi o próprio Estado brasileiro que, naquele momento, a partir de 1920, realoca as comunidades indígenas através do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, que acabou sendo sucedido depois pela FUNAI. Então foi a própria União que realocou esses indígenas, não foram produtores rurais que chegaram e expulsaram, não houve esse conflito. Isso aconteceu muito no Mato Grosso, por exemplo, a situação dos irmãos Vilas Boas, que foram em missão pacificadora para colocar os índios no parque. Então hoje você pensa que produtores rurais que querem crer na segurança jurídica que um título de propriedade pode proferir, se vê em uma situação em que, de repente, nada daquilo que eles têm a título de documento pode ser considerado válido. Então, o clima realmente é de muita, muita preocupação. Receber hoje um título de posse pode não ter a mesma importância que tinha 10 anos atrás. Especialmente em se considerando a localização, né? A área. Áreas mais conflituosas, sem dúvida, a depreciação é gigantesca, né? Pois é. Não sei nem o que dizer pro
para o produtor? Tem como ele se proteger? Tem alguma vacina em relação a isso? Eu penso que nesse momento, a primeira situação é realmente termos calma, porque depois de amanhã será realmente um dia decisivo. Dependendo do que o Supremo decidir a respeito da indenização e da forma como a indenização for conferida, porque na minha opinião, é óbvio, como o próprio Dr. Rude colocou, a posição da CNA e a posição das federações pelo Brasil inteiro. Defende-se o marco temporal, mas é fato que o marco temporal caiu. Perdeu-se por 9-2. Então, em havendo a derrota do marco temporal, eu penso que o direito à indenização é a solução mais adequada para o produtor. Ele pode até ter um título invalidado, mas desde que seja previamente justo, com indenização justa e em dinheiro e antes da retirada da propriedade, que ele receba a indenização. Se isso acontecer, se o Supremo decidir dessa maneira, muito embora não tenha sido a solução ideal, porque o ideal seria preservar, seria respeitar os títulos de propriedade então concedidos pelo próprio Estado, se isso não for possível, pelo menos que se entenda pela possibilidade da indenização. E tem dinheiro para isso? Esse é um outro problema, né? Como eu lhe disse há pouco, essa indenização, essa demarcação que foi finalizada administrativamente ainda no estado do Mato Grosso, como eu lhe disse, são 362 mil hectares, não totalmente de áreas já exploráveis, mas áreas de agricultura, e foi feita uma estimativa por alto de 8 bilhões de reais de indenizações que seriam devidas aos produtores proprietários dessas áreas. Valendo lembrar que essa demarcação foi feita para um contingente de 60 indígenas. 362 mil hectares para 60 indígenas. Então, obviamente que se a União tiver que indenizar uma demarcação desse valor, e apenas uma das demarcações que estão em andamento pelo país, enfim, nós temos aí números, realmente me causa dúvida, uma fundada dúvida de que a União teria condições e recursos suficientes para fazer o pagamento de todas essas indenizações. Ou julgar para as TDAs, né? Em 20, 30 anos. Daí a importância de que o julgado, caso mantida a questão da indenização, reconheça que a indenização tem que ser feita em dinheiro, a critério do produtor.